Pode começar. Boa noite a todos e todas. Então, sou Vinícius. Hoje a gente está encerrando o ano de 2022 com o projeto de extensão sobre cartografia nas infâncias e registro do espaço geográfico nos anos iniciais. Hoje a gente está tendo a oportunidade, né, de receber o professor Luiz Miguel para fazer uma apresentação para a gente. E antes desse início, de passar a palavra para o Luiz, né, eu queria comentar que fazer, Dani, Luiz e Lidiane, uma proposta de análise de como foi a formação até aqui, né, o que contribuiu. Então, além do link para preencher a presença, tem algumas perguntas sobre o que foi esse ano de formação, nesse primeiro momento. Então, ao preencher, se vocês puderem dar esse olhar mais atento também, né, esses tópicos, vai ser importante para a gente construir o ano que vem e dar continuidade, né, às oficinas, a essa formação. Emília está chegando aí também. Boa noite, Emília. Oi, meu querido. Seja bem-vinda. Ai, peraí. Pronto. Agora. Tá ótimo. Estamos te vendo e te ouvindo. Eu estava comentando aqui, Emília. Está bem grande para você, olha. Opa, recebo. Estava comentando, Emília, que a gente está fechando hoje com o Luiz, né, por conta dessas condições sanitárias da Covid, impactou diretamente. Hoje você comeu um quiche aí de alho poró com um doce bem gostoso, né, de chocolate, mas fica para o ano que vem, porque a UERJ está impactada, a gente não está atuando nesse momento, e aí a formação do Luiz, que ia ser uma oficina presencial, né, no horário da tarde, a gente acabou fazendo remotamente, como foram os outros, né? Mas a gente está doido para conhecer as pessoas presencialmente, né? Oh, Luiz, querido, beijo. Daniele. Oi, Emília. Bom que estejam por aqui. Pois é. Boa noite, Emília. Boa noite. Nos preparativos do casamento do filho. Opa, que beleza. Tem um cantinho aqui, porque eu estou com visita, né? Eu estou com minha filha que veio de São Paulo. Eu só vou arrumar um cantinho para poder trabalhar. Maravilha. Meu cantinho. Então, deixa eu fazer as honras aqui, gente. Fazer a apresentação formal do Luiz, né? Dessa vez vou fazer, porque o Luiz, além de um grande parceiro, fez a logo do nosso encontro, é ele que prepara as artes aí para a gente estar recebendo as pessoas, né? E hoje a gente está contando com a participação dele. Então, o Luiz é multivitaminado, né? Polivitamínico aí, e aí vou fazer a apresentação para quem não conhece, né? Para quem está chegando hoje. O Luiz é doutor e mestre em educação pelo PPGE da UF, é professor e geógrafo e também está atuando na UF agora, né? E a proposta de roda de conversa com a gente, né, é refletir sobre os estudos contemporâneos no campo das infâncias, tendo como recorte central a pesquisa com bebês. Ele vai explicar melhor sobre isso, né? A gente tem um grupo maior que fala sobre geografia das infâncias. Então, a pesquisa se situou na interface entre as vivências dos bebês e as enunciações possibilitadas pelas atividades cênicas. Ele vai trabalhar com arte também, né? Denominada como teatro dos bebês. Então, Luiz, a palavra é sua por agora, depois a gente faz aquele momento, né, de reflexão, de conversa coletiva aí, mas fique à vontade para se apresentar. Obrigado por estar mais uma vez com a gente. Obrigado, Vinícius. Muito obrigado. É com muita alegria que eu encerro, né, as atividades. Já era tempo, né, da gente encerrar, porque eu estou cansado. Esse semestre foi pesado. Hoje eu encerro as minhas atividades acadêmicas, né, do ano. Mas eu encerro com muita alegria falar sobre o teatro com e bebês e crianças pequenas é muito prazeroso para mim. E é uma pena, estou assim, muito, muito triste, porque eu queria realmente fazer a oficina. E a oficina era a oficina do meu pós-doutorado. Né? Mas, assim, eu não vou dar nem palhinha. Aí o que eu fiz? Não spoiler não, meu filho. Não. Eu vou trazer a minha pesquisa de doutorado para a gente conversar sobre pesquisa, sobre bebês, crianças, infâncias, essas coisas todas, né? E fica, Vinícius, se for o caso,
para o próximo ano, evidentemente, se for possível, a gente fazer essa oficina presencial do teatro com bebês e crianças pequenas, mais voltado para o aspecto formativo, né? Assim, não precisa das crianças estarem lá e tal, é um debate. Até lá, provavelmente, meu livro esteja pronto, eu aproveito, né, já faço um lançamento dele também, tá bom? E deixa eu te fazer uma pergunta, então. Seria Hamlet para crianças ou você mudaria a abordagem? Se fosse com as crianças, por exemplo. Hamlet, não, eu tô Hamlet na cabeça. Pô, bom demais aí, Dani. Tá aquele segundo ano. O Hamlet. Inclusive, eu vou começar com uma frase do Hamlet. Dá licença, gatinha, tem uma gata aqui, tá? Ele começa assim: o teatro é um espelho em que cada época exige a sua forma. Então, os bebês, no nosso caso aqui, né? O teatro com bebês. O que a gente considera um teatro com bebês é são os bebês reinventando, ressignificando aquilo que os ocidentes chamam de teatro, né? Porque a gente fala em teatro, a gente pensa que o teatro é um teatro elisabetano, é um teatro de arena, é um teatro italiano, é um teatro de rua, circense, de formas animadas, etc, etc, etc. Os bebês chegaram, fizeram uma reunião, falaram, não, vamos reinventar um teatro, a gente precisa entrar nessa brincadeira também. E foi esse o princípio da minha pesquisa no doutorado. Fazer com que os bebês realmente eles reinventassem a ideia de um teatro com eles. No mestrado, eu defendi o teatro para eles, que é um teatro que já está já tem a sua quase maioridade, digamos assim, né? Porque desde os anos 2000, desde o movimento dos anos 80, da sociologia da infância, as revoluções mundiais, né, que ocorreram no campo das ciências humanas, principalmente no campo da infância. O teatro veio junto, né? Na Itália, depois na Espanha, na França, Alemanha, Inglaterra, na Europa, num contexto geral, e chega no Brasil em 2005, 2006, e vai de forma lenta, muito lenta, se disseminando pelo país, mas sobretudo nos grandes centros, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro não tem tradição, Rio de Janeiro não tem tradição de teatro para bebês. E tem festivais internacionais, festivais nacionais, festivais regionais. Então, já tem um movimento do teatro para bebês, que é um teatro feito, realizado, encenado pelos adultos para uma plateia de bebês e adultos cuidadores. Essa foi a minha pesquisa de mestrado. Na pesquisa de doutorado, nós fugimos desta concepção sensorial e partimos para uma concepção de um teatro dentro de um contexto formativo, ou seja, dentro de um ambiente, de ambientes formativos, creches e outros espaços, só porque nós vinculamos a pesquisa dentro de unidades de educação infantil, com berçários ou não. E, nesse sentido, tem toda um conjunto teórico, né, conceitual, que a gente assim, se debruçou muito sobre eles. E aí nós nos apoiamos nos estudos bakhtinianos, né, e nos estudos da teoria histórico-cultural. E a partir desses conceitos, né, e o ajuntamento desses conceitos na relação, no entendimento do que deveria ser esse teatro,
Claro que também nós nos apoiamos nos clássicos do teatro, Stanislavski, Grotowski, Tadeusz Kantor, e, sobretudo, um brasileiro que a gente gosta muito dele, né, que é o Augusto Boal. Augusto Boal foi a base do nosso pensamento, porque ele nos autoriza, todos nós, a sermos atores. A gente não precisa de um curso de técnico ou superior para dizer, não, eu sou ator para tirar registro, DRT, etc. Não. Augusto Boal diz, todos nós temos as nossas teatralidades. Por conseguinte, podemos ser atores quando e onde quisermos. Então, isso está no Teatro Oprimido. Essa autorização de Boal permite que nós, sobretudo aquelas pessoas, né, aqueles professores e professoras que trabalham com a educação infantil, se disponibilizarem a utilizarem este recurso, né, desses processos criativos e trabalharem com as crianças e para as crianças, não somente com. Pegando o exemplo do teatro para bebês e o teatro com bebês. No nosso caso aqui, voltando à ênfase da tese, né, do teatro com, a gente optou e assumiu a pesquisa com, né, em 2018, em 2016, se eu não estou enganado, eu participei de um colóquio internacional dos franceses, que trazia essa perspectiva da pesquisa com 2015, 2016. E aí a gente começou a trabalhar esse contexto, porque nós falávamos muito de pesquisação, a gente tinha outros termos para a gente, no campo da pesquisa, para a gente trabalhar com as crianças, né? Cotidiano, as coisas que tinha. E aí a gente assumiu, literalmente, a partir dos estudos bakhtinianos e da teoria histórico-cultural, essa dimensão relacional, dando ênfase à geografia da infância, né? Fazendo com que nós estivéssemos juntos no mundo. E foi assim que surgiu a ideia de elaborar uma atividade, né, uma atividade cênica, em que, dentro do planejamento, ofertasse possibilidades enunciativas dos bebês. Isso é o truque, né? Isso é a maneira mais fácil da gente entender. Eu estou sendo assim muito sintético. Daqui a pouco eu abro os slides, passo umas imagens para vocês. Vai ficar bacana. Mas eu quero antecipar já, assim, minimamente, explicar como as coisas ocorreram. Nós tivemos 6 encontros, né? Aí teve a questão de pesquisa, né? Tudo autorizado pelos pais, pelos bebês, e pelas famílias, né? E, por fim, pela Plataforma Brasil. Inclusive, eu já publiquei vários artigos sobre o teatro com bebês. Acho que eu esgotei todas as 6 atividades, foram publicadas em revistas e tal. E, assim, eu estava coordenador pedagógico da escola. Então, a minha relação com as crianças foi bacana, porque no início do ano eu comecei a frequentar, ser um habitué da salinha deles, né? Fiquei com eles, ficava lá, lanchava com eles, ficava no parquinho com eles. Aquela coisa do corsário, né? Da etnografia, de você ser aceito no grupo. Que a gente jura que é aceito, a gente nunca sabe se é aceito, a gente sabe que é aceito pelos bebês, porque eles riem com a gente, chama Lulis, e corre, a gente brinca, né? Aquelas coisas, brincar mesmo com as crianças. Luiz, antes de você mostrar os slides, quais eram as idades, para a gente ter uma ideia? Sim, então, a pesquisa, ela se propôs a trabalhar
na mesma perspectiva do teatro para bebês, que os grupos que eu pesquisei, a Casa Incierta, um grupo espanhol, hispano-brasileiro, eles agora fizeram residência em Brasília, com a Clarice Gardel, e o grupo Sobrevento, um grupo muito potente de São Paulo, de teatro das formas animadas, e também um dos precursores de teatro para bebês no Brasil. Eles adotam a idade entre 6 meses e 36 meses. Então, basicamente, os bebês é aquela parte inicial da creche, porque depois tem a educação infantil obrigatória, de 4 a 5 anos. Antes dessa obrigatoriedade da educação, o grupo considera bebês, e a gente também, mesmo sabendo que tem uma discussão muito grande sobre o que são os bebês e se as crianças de 3 anos se acham bebês ou não, que isso é uma outra pesquisa, é um outro debate. Muito potente, inclusive. A Gabriela Tebet, lá da Unicamp, tem uns textos maravilhosos falando sobre isso. Essa dimensão do que vem a ser um bebê, realmente. Quando o bebê deixa de ser bebê para ser uma criança. Né? Então, isso é... Mas, para nós, para a pesquisa, é tanto que agora, na pesquisa de pós-doc, nós estamos assumindo um teatro com bebês e crianças pequenas. Ou seja, vai até 6 anos, 7, sei lá, até onde for possível. Eu fiz um laboratório experimental aqui na Unidade de Educação Infantil da UF, em outubro, lá com a Roberta Flores. E as crianças dela tinham entre 4, 3 e 6 anos. Porque eles, como trabalham no contexto da multidade, então nós temos crianças de 3 anos, porque na creche UF, nós não temos abaixo de 3 anos, né? Não temos os berçários, as crianças pequenas. Então, a gente fez entre 3 e 6 anos e foi muito legal. Gostei demais, assim. Foi muito, assim, uma usina atômica de energia. Que lidar com as crianças é algo assim, é uma explosão. De vez em quando, Luiz, eu comento com a Dani aqui que o trabalho, cada vez com as crianças menores, exige mais fisicamente do professor, né? Quanto menor a criança, mais fisicamente ele tem que atuar ali. E o carinho também é exponencial, né? É maior, mas, de qualquer forma, é um trabalho que requer muito físico. Imagino você, para trabalhar teatro, né? Com crianças tão pequenas, bebês, né? Para manter a atenção também, não foi uma tarefa tão fácil assim, né? Pois é, porque, na verdade, como eles reinventaram o teatro, eu estou falando eles, na verdade, quem teorizou foi a gente, né? Eu, Jader. Mas, assim, a gente batiza como se fossem os bebês, porque estamos trabalhando para eles que estão mandando, eles que são a bola da vez. Não os bebês reinventando o teatro, não tem nenhum tipo de expectativa. Tudo o que acontecer naquele espaço-tempo é o teatro. É a relação, é a enunciação, é o contato, é o conflito, é o drama, é o espelhamento, é a birra, é o desinteresse, é o interesse, ou seja, é a própria vida, na dimensão da oferta estética. Porque eu estava falando, antes de eu entrar com mais especificidades nas apresentações, eu estava falando que eu estava fazendo a tal etnografia do Corsaro, né? Ficando com eles e tal. Tudo bem. Aí vamos fazer a primeira apresentação. Aí eu penso, gente, o que é que a gente vai fazer? Aí o Jader, vamos fazer alguma coisa do Nordeste, tá? Vou me basear em Ariano Suassuna, Armorial e não sei o quê. E aí eu comecei, não, isso é muito a minha cabeça. Fiz uma narrativa geográfica, entre seca, chuva, caminho,
trabalhando, de certa forma, os problemas migratórios, mas tudo numa narrativa com objetos. E aí eu errei feio, porque eu estava totalmente despreparado e não soube controlar as minhas emoções, o meu desespero, a minha angústia, e eu ofertei delicadezas para os bebês que, se eu não tivesse, se eu fosse um pouco, tivesse olhado com mais carinho para a situação, eu não teria passado por esse sofrimento desnecessário. Nós, pesquisadores, às vezes, a gente passa por movimentos desnecessários porque a gente quer fazer logo. E aí insiste, né? Insiste do jeito que dá e percebe que não foi a melhor ação, né? Exatamente. Eu lembro do Matos falando hoje, assim, do tempo, de entrar no tempo, nas temporalidades. E aí, mas na segunda apresentação, opa, já fiquei bem na fita. Porque aí eu, né, limei os erros. Já adaptou a linguagem também, já, né? Já. A própria forma corporal, né, com a educação infantil, ela tem que ser muito melhor explorada, né, para concentrar a atenção, né, das crianças pequenas. Isso. Foi muito, muito, muito. E aí eu vou dar só um exemplo para vocês. Eu levei um guarda-chuva para a sala. E as crianças lá, quando eu fiz a apresentação, elas tinham entre 1 ano e meio e 2 anos e 1 mês. Nessa fase do começo da linguagem, né? E aí, quando eu fui falar da chuva, eu abri o guarda-chuva. E eu também levei esse borrifador de água. Foi como me dei mal. Uma das crianças pegou o borrifador de água e começou a me molhar, rindo horrores e jogando água em mim. E agora? Aí eu abri o guarda-chuva e comecei a me proteger. E ele ria, e eu ria, sabe? Então, só porque o guarda-chuva tem uns bicos. O meu guarda-chuva é um guarda-chuva enorme, um verde, parecendo uma lona de circo. E eu disse, meu Deus, agora que eu percebi que os bicos do guarda-chuva eu posso ferir as crianças. Então, eu estava preocupado em não me molhar, para que os bicos do guarda-chuva de aço, pontiagudo, né? Pontiagudo, não encostasse nas crianças. E é isso, no final da apresentação, a gente fica exaurido, pensando nas coisas, além de pensar no que você está fazendo, pensar nas possibilidades, nos cuidados que a gente deve ter. Então, para nós, pesquisadores, a gente pesquisar bebês tem que ter muito cuidado e escolhas naquilo que a gente vai ofertar para eles, para não cair nessas armadilhas. É impressionante, tá? Eu, marinheiro de primeira viagem, né? Eu nunca tinha dado aula na educação infantil, era tudo muito novo para mim. Eu conheci a creche UF en passant, e aí cheguei para ser coordenador pedagógico da escola, e no primeiro ano eu já fui fazer a minha pesquisa. Mas aconteceu direitinho. A segunda, sim, e aí eu desisti de ofertar os elementos, que eu levei terra, eu levei água, enfim, eu levei tudo. E a partir da segunda apresentação, eu me baseei num conto de uma mala. Todos os artefatos estavam dentro da mala e eu ia tirando dessa mala de viagem os objetos e fazendo a narrativa. Porque lá na primeira eu também fazia narrativa. Eu tinha aqueles coco, né? A gente... o coco seco, bem cortado, fica parecendo 2 cuiazinhas, né? E eu usei essas cuias, tanto para fazer sons de bicho, né? De cavalo, também como para botar terra, para falar terra úmida, terra seca. Aí a criança joga terra uma na outra. E eu falei, não, isso não dá. Mas antes de mostrar os slides, para vocês não ficarem olhando para essa minha cara feia, na estreia, no primeiro dia da apresentação, eu estava do lado de fora, assim, eu chego cedo, né, monto cenário, porque tem cenário, tem tudo, vocês vão ver, som tem tudo,
figurino. E aí eu, falando para a professora, né, do Infantil 1 e 2, eu estou muito tenso, muito nervoso. Ela falou para mim assim, Miguel, mas por que tu tá tenso? São crianças. Eu falei, querida, é exatamente por isso que eu estou nervoso, morrendo de medo aqui. Aquele frisson que dá, né? A gente que trabalha com teatro, com música, enfim. Antes de entrar em cena, a gente fica numa pilha só. E aí entrou e eu continuei na pilha, porque o primeiro dia foi um desastre. Mas depois, no segundo, já ficou bacana. Ô, Daniel, que bom que você está por aqui. Danusa, olha, vocês já ouviram essa fala, gente? Eu vou mostrar, então, aqui um pouco, porque, na verdade, eu estou objetivando, nesse encontro nosso, de falar da pesquisa, efetivamente, né? O processo de pesquisa, de como ocorreu, e a relação que a sensibilidade, o contexto da sensibilidade do pesquisador com os bebês, com as crianças pequenas. E no final das contas, Luiz, deixa eu te interromper aí um minuto. Você, com aquela atividade da chuva, do caminho, ela, no final das contas, ela foi até o final, ela surtiu o que você esperava, porque você está falando muito da essência, né, das crianças pequenas, né, toda essa potência que eles têm, e até de verdade, né, de reagir, se gostou, não gostou, se é mais para brincar ou de realmente se inteirar sobre os assuntos. O que você achou desse movimento? Foi sim. Eu achei o seguinte, eu fiquei tristíssimo, porque, para minha cabeça, nada deu certo. Tudo deu errado. Falei, Jader, assim, fiquei muito triste. Aí o Jader falou, relaxa, faz a segunda que vai dar certo. Aí a gente mudou, reorganizou todas as roubadas, tudo aquilo que eu entrei e eu considerei que não funcionou, a gente reviu, reorganizou, e aí eu comecei a me divertir. Aí sim, eu passei a me divertir. Mas... Deixa eu ver aqui. Mas, respondendo ainda a tua questão, não tem no teatro com bebês, não tem o acerto. Eu vim descobrir isso depois. Tudo é acerto. Não tem o erro nem o acerto. Tudo é vida, tudo é acontecimento. Inclusive, é um conceito que eu trago na minha tese, o conceito de acontecimento, né? Então, aqui essa imagem daqui é o teatro da escola. Eu só fiz uma apresentação no teatro. No caso, o figurino você montou, então, né? O cenário aí, tudo seu. Tudo meu, tudo. Nesse teatro, por exemplo, eu fiz uma rede, né? O conceito de rede, essa teia acima dos bebês, que eles curtiram bastante. Peguei esse pano transparente, né? Escaline preto, forrei parte para dar a ideia de coxia, né, de rotunda, de cortina de fundo. E o chão, eu peguei algodão cru para estabelecer as fronteiras do palco. E logo, e aqui, né, aqui em Perivigiani, na vivência, tem a mala coberta. Isso é para as crianças entrarem. Essa cena daqui foi... Não, essa deve ter sido a segunda vez já. Vocês vejam que o Pedro está com uma alfaia pequena de música, a Beatriz está com um carrossel que toca uma melodia bem bonita, que na quinta apresentação eles quebraram, fazia parte, né? Então, a gente... Essa daqui foi na primeira... Foram 6, né? Essa daqui foi na primeira apresentação. Olha, isso aqui é uma rocha, essa criança tá, né? O Miguelzinho, é meu xará. Então, essa rocha daqui eu achei perigosíssimo, uma rocha de estimação que eu tinha. Né? Então, eu falei, opa,
Essas bolinhas de isopor também não deu certo de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, aqui em cima eu acrescento algumas questões, né? A relação tudo referente ao teatro com bebês, né? Os bebês são seres de linguagem, produtores de cultura, humanizar-se pelo outro e humanizar o outro, essa relação com eles. Aqui, o Pino vai falar da precariedade, né? Que, na verdade, essa precariedade é algo extremamente positivo em função dessa reciprocidade de humanização, tanto do bebê quanto do adulto cuidador. O Bakhtin, a gente traz o contexto de arte e responsabilidade, né? Então, é exatamente quando a gente vai falar de arte e responsabilidade em Bakhtin, essa questão do ato responsável. Se eu estou com o outro, ou seja, se eu estou com o bebê, eu preciso estar inteiro nessa relação. E foi nesse sentido que eu não me senti bem na minha primeira atividade. Só a partir da segunda atividade foi que realmente eu entrei no jogo, entrei na brincadeira, né? Jogo é uma palavra que a gente usa muito no teatro, né? O jogo cênico, porque eu ofertava a atividade e os bebês se anunciavam a partir não somente da fala, né? Da história que eu contava, que não era uma contação de história, era uma narrativa que eu tirava os objetos de uma mala, por exemplo, eu tirava uma boneca andina, eu tirava um sino, tinha toda uma sequência de história para a gente ir contando. E nas últimas duas a gente contou a história, não contou não, eu me aproximei de um texto que nós escrevemos, eu e o Jader, chamado Das Coisas Inservíveis. E aí eu me apropriei de objetos, de artefatos, que os adultos não dão muita atenção, mas que os bebês, como a produção do novo é uma constante no desenvolvimento, então não importa que os adultos cuidadores não curtam e não gostem, os bebês gostam e curtem, dependendo da forma como nós conduzimos, né, na relação estética aquele artefato, aquela possibilidade de se relacionar. A ideia da criação, né, que a criação é o destino de todos. Aliás, eu gosto muito dessa frase aqui. Isso me dá tanta leveza, eu fico tão leve quando eu leio isso, né? Que será fácil chegar à conclusão de que a criação é o destino de todos, em maior ou menor grau. Ela também é uma companheira normal e constante no desenvolvimento infantil. A leveza de que a criação é o destino de todos nos dá muita esperança, aquela esperança crítica em fazer pesquisa, em trabalhar, em enfrentar as dificuldades, porque estar conosco, nós nos constituímos de processos criativos. Então, isso é muito legal. Para lidar com os bebês, então, isso é maravilhoso. Então, como eu estava falando para vocês no primeiro encontro, olha o erro, o meu equívoco, né? Expus todos os objetos que eu ia trabalhar, né? Lanterna, colares, as cuiazinhas de coco, um rói-rói. Eu não sei como é que... Emília, tu sabe o nome desse instrumento? É rói-rói, né? Aquele que faz aquele som de porta. Eu acho que é rói-rói. A mala, né? O guarda-chuva que está escondido ali. Então, não deu certo. Não aconselho fazer nada disso, né? Então, eu já falei que até 36 meses, os bebês. E aí, eu tinha 4, 5 bebês por sessão, no máximo 8. Eu tinha uma aluna do atendimento educacional especializado, que ela foi muito legal para ela ficar com a gente. Eu tinha uma assistente, né, que filmava, era essa assistente, que na verdade era uma professora auxiliar, que ela acompanhava
as sessões filmando, né? Uma ou duas pessoas filmando. Então, isso tudo facilitou muito. Vejam que nessa primeira, eu não tinha comprado ainda o Scalini, eu utilizei uns panos da escola aqui, né? TNT, né? TNT preto, né? Que é o que a escola tem É, rolo, né? Tem bastante. veja, a diferença da foto do teatro para essa é visível. Sim. Então, essa questão que a gente já sabe disso, né? Os territórios de bebês, suas vivências, e o rompimento com as tipologias impostas em seu tempo. Eu acho que isso é fundamental na proposta de teatro que a gente elaborou, né? É romper com o imposto, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Quando eu falei para as professoras, né, para as professoras auxiliares e a professora que de vez em quando ficava comigo na sala, quando ela podia, porque o resto da turma, uma parte vinha num dia, a outra vinha no outro. Não, não pode fazer isso. Eu disse, não, aqui ele pode fazer qualquer coisa. Aqui não tem negação. Aqui a criança ela vai dizer exatamente, a não ser que ela esteja em risco, mas se não tiver em risco, ela vai ficar com o outro o tempo inteiro, o tempo que ela puder, fazer o que quiser. Ou seja, romper com essas tipologias impostas, né? Aqui ainda no primeiro encontro, né, a ideia do sol do Nordeste, fazendo uma coreografia com eles com um pano suave amarelo, o Pedrinho ainda rindo, mas ainda muito tímido tudo, né? Um dos conceitos que eu utilizei foi essa questão da situação social do desenvolvimento, né? Que é exatamente quando essa situação, como promover um planejamento que promova a enunciação, que promova estar no mundo, lutando pela vida, né? Se enunciando mesmo, ou falando, ou ficando quieta, ou ficando quieto. Porque as crianças, umas eram mais atuavam de forma mais veemente e outras ficavam quietas num tempo ou outro. As crianças eram muito diferentes entre si. Aqui é a cena que eu falei do guarda-chuva, né? E foi muito engraçada. É linda essa cena, volta ela, a do guarda-chuva. Olha o tamanho do guarda-chuva, de caber todas as crianças debaixo. Já falei essa questão da situação social do desenvolvimento, né? Que o vincular à atividade dos bebês. Tanto o conceito de vivência como de situação social do desenvolvimento, eu hibridizei esses conceitos através das propostas de relação estética, né? O segundo encontro já deu um plus, já assumi a mala, né? Não tinha ainda o algodão cru, mas depois posteriormente ele vem, mas já ficou uma coisa mais bacana. Aqui a Claudinha entrando, junto com algumas crianças. Durante a atividade, essas duas crianças optaram para ir atrás das cortinas, para vocês verem. Não está no planejamento. Não está. Ali o espaço é dela, elas vão se territorializar. Elas acharam muito mais interessante ficarem, se relacionarem, brincarem naquele espaço, o outro construído, muito mais interessante do que ouvir as minhas narrativas, as outras crianças em cima da mala, querendo entrar na mala para pegar as coisas. Essas duas ficaram super tranquilas. Aí tem a questão dos signos, né? Dentro do pensamento bakhtiniano, né? Dos signos ideológicos, né? Que como eu me inspirei no teatro das formas animadas,
fazendo aproximações possíveis. Então, cada elemento que eu carregava tinha um signo ideológico, que a gente destruía esse signo e as crianças davam outro significado para eles. Então, isso é muito legal, né? Tinha significado para o adulto, mas a criança via com outras. Estava ali para a ideia brincante do encontro com novas formas, novas possibilidades de encantamento, digamos assim, né? O Pedro com a lanterna, que gostou muito. Sim, uma questão de pesquisa também, né, que são as nomeações dos bebês. Nós assumimos nessa pesquisa os nomes dos bebês, né, que são que chegam no mundo e são batizados, têm um nome. Então, a gente chamava pelo nome da criança, né, e chamou todas as publicações e tudo mais. Tudo com consentimento, direitinho. A gente bateu muito nessa tecla. A banca brigou muito comigo, mas a maioria da banca assumiu. Falei, não, então a gente vai assumir os nomes. Aí, uma cena do sol. Aqui são os conceitos de Vygotsky, que eu vou passar muito rapidamente, que também a gente adotou essa ideia da neoformação. O que são as neoformações? São as possibilidades, né, que nós que as crianças vão, ao mesmo tempo que vão se relacionando com os artefatos do mundo e com o outro. Para Vygotsky, isso tem... as crianças vão... vamos dizer assim, no processo de desenvolvimento, era como se fosse uma espiral, né? A criança, primeiro, ela tem o adulto cuidador como uma totalidade na vida dela. Aí, em seguida, o adulto cuidador vai até para o resto da vida, tá? Até a morte, a gente tem, tem o cuidador na nossa vida. Em seguida, é incorporado. Cada dia mais próximo do cuidador. Em seguida, a gente, assim, lá pelos um ano e meio, 2 anos, as crianças começam a observar, a observar não, a assumir, né, no engatinhar, antes de andar, sobretudo, a encontrar os objetos, a cultura da humanidade. Qualquer coisa, porta, armário, chão, bicho, o que for. Então, esse contexto dos artefatos, tanto culturais quanto a ideia da natureza em si, é associada ao adulto cuidador, né? Então, nessa circunstância que a gente trabalha a relação do cuidar, educar, cuidar, e a relação dos artefatos do mundo. Então, o teatro com bebês, ele tem essas duas possibilidades e mais uma terceira, que é o terceiro processo do desenvolvimento, que é o contexto da brincadeira. Principalmente para o Vygotsky, né, a brincadeira enquanto brincadeira de faz de conta, né, que não era o nosso caso, assumir esse conceito de brincadeira de faz de conta. Mas quando a gente pega um artefato, uma cuia de coco, por exemplo, ou um cavaquinho com uma corda, mais antigo, e a criança se apoia, se acessa aquele cavaquinho e começa a brincar com aquele cavaquinho, vejam bem, nós temos 3 possibilidades dentro dos conceitos da neoformação. O adulto cuidador, os artefatos, né, gerados pela cultura da humanidade, pelo homem, e o ato de brincar. Então, o teatro com bebês se baseia, assim,
a gente dá ênfase para a brincadeira, mas não podemos esquecer dessa tríade: cuidar, ofertar e brincar. Aqui mais uma lupa na mão desse aqui, eles lá atrás curtindo. Vivência, que é exatamente essa ideia criança meio, né? Eu não vou me aprofundar muito nessa questão, apenas dizer que essa situação social do desenvolvimento, enquanto planejamento de um espaço pensado, organizado para uma funcionalidade estética com as crianças, promovendo uma relação do contato com o novo, ou seja, promovendo acontecimentos, é uma outra forma que nós entendemos que o teatro com bebês se situa, né, nesse contexto da vivência e da situação social do desenvolvimento. Aqui já é o terceiro encontro, eu já botei o algodão cru, e eu me vesti no algodão cru. Então, eu era mas toda a sala fazia parte do meu ser aqui. É um conceito, né, que eu gostei, mas isso me impossibilitou de sair desse lugar. Mas, quando foi necessário, eu dei meu jeito e saí. Mas ficou super legal, super bacana. O cavaquinho que eu falei para vocês. Eu trouxe muitos elementos musicais, né? Elementos indígenas, quando eu estive no Mato Grosso. A ideia da vivência, né? Eu gosto de dizer que da unidade afeto-intelecto. Isso é muito legal, né? Que é muito utilizado lá no nosso grupo de pesquisa. Aqui no terceiro encontro, ainda na sala, que eu fiz a divisão com o Scalini, né, com o plano transparente, territorializei a mala e as relações com as crianças. Vamos lá. Então, essa questão das neoformações, elas se vinculam à atividade guia, né? A cada atividade guia surge uma neoformação. Assim, o adulto cuidador é uma atividade guia. Os artefatos do mundo, uma atividade guia. A brincadeira, uma atividade guia. As neoformações são exatamente o surgimento de atividades guias nos processos de desenvolvimento. Aqui uma professora estava comigo na sala. Aí, para o conceito de arte, né? Essa dimensão que a arte é o social em nós, dentro do conceito da psicologia da arte do Vygotsky. Tá? Isso não significa que a arte seja apenas isso. A arte a arte é uma palavra polissêmica que a gente estica ela para o lugar que você quiser. Então, agora, dentro do pensamento da teoria do Vygotsky, na teoria histórico-cultural e no livro Psicologia da Arte, ele se apoia na ideia que o social, a arte é o social em nós, que vai dialogar com toda a teoria social do Vygotsky. Aqui já uma outra brincadeira. Vejam como as crianças estão em torno da mala, curiosas, brincando. Aqui eu trouxe um caleidoscópio, né? A Beatriz está olhando. Então, tem uma... Parece que as fotos mentem muito, porque esses são os momentos que eu consegui captar do filme, dos frames, né? Porque eu não consegui tirar foto. Eu tirei todas essas imagens dos frames da filmagem. Eu tinha uma câmera Nikon e tal, a professora filmava e eu tirei essas imagens. A ideia do teatro infantil, né, para Vygotsky, que a gente utilizou muito isso na nossa tese, assim, dizendo que o teatro para criança é uma brincadeira elevada, ou seja, 2 vezes mais interessante, e não a nova narrativa do conto que ela compreende sem a representação. E como é bom que as crianças não se interessem por questões pedagógicas. Ou seja, o teatro em si, e o teatro
Aqui ele está falando sobre o teatro infantil, trazendo isso para o teatro com bebês e alargando para um teatro com bebês e crianças pequenas, é uma brincadeira elevada, ou seja, é interessante. Essa também é a perspectiva da educação infantil, né, Luiz? Que a Ex- brincadeira ela tem uma potência muito grande, né? E é só o ato de brincar, às vezes, né? A Só, questão pedagógica não está tão imbricada, assim, então não tem tanta importância. exatamente. Aí, pegando esse gancho, as crianças atrás do tecido não seria o teatro, porque se eu tivesse a rigidez pedagógica, elas teriam que estar fazendo outra coisa, o que adulto cuidador queria, não o que elas acharam interessante fazer naquele momento. Eu sei que isso é difícil da gente entender, eu sei que a tradição, né, os contextos dos aprisionamentos teóricos, leva isso para um outro campo de perspectiva, sendo que o campo de perspectiva que eu atuo, pesquiso e luto por ele, é uma outra possibilidade de se fazer pesquisa e uma outra possibilidade de se pensar crianças e infâncias, né, em seus territórios. Eu não vejo vocês, se vocês estiverem perguntando, é melhor falar pelo microfone. A não ser que você leia aí. Sim. Aí você me diz o que é melhor, falar disso agora, porque você tá falando disso e eu estou com essa dúvida. Se você poderia aprofundar só um pouquinho essa diferença no teatro com bebês, né? Eu estou confusa entre essa diferença do que é teatro e o que é a brincadeira. Boa, muito boa. Vou voltar aqui para a gente ver lá, tá? Sobre o teatro infantil. Nós entendemos que o teatro com bebês ele precisa ter os elementos cênicos, ou seja, ter um cenário, aquilo que a gente na educação infantil fala da organização do espaço, né? O meu sonho de consumo é trabalhar numa escola de educação infantil que eu tenha um cenário novo a cada dia na sala. É lógico que isso é uma utopia, enfim, é quase impensável hoje. Mas esse é o que eu persigo essa possibilidade. Porque a gente vai numa galeria de arte, a gente se emociona. A gente vai num teatro, a gente se emociona. A gente escuta uma música, a gente se emociona. Vai ver um vídeo, a gente se emociona. Escuta uma história, lê um livro. E por que a escola a gente não pode se emocionar todos os dias? Tem que ser um mundo duro, um mundo de rudeza mesmo, porque a gente é assim mesmo, que disseram que é assim, a gente vai assim mesmo. Então, guardando essas observações para te responder, a gente diz o seguinte, que um teatro com bebês é uma possibilidade de oferta estética, ou seja, a gente precisa de um cenário, a gente precisa de um figurino, a gente precisa de uma música, mesmo que seja baixinha, a gente precisa de elementos que componham a relação com a criança dentro do pensamento das atividades guias e neoformações que eu me apoiei aqui. Trazer os elementos da cultura, né? E não os elementos de plástico do mundo, já que ele já tem no cotidiano. Trazer algo que não esteja no cotidiano para provocar exatamente neoformações. Outras possibilidades, interesse e desinteresse, porque as crianças são assim, elas se interessam e desinteressam. Interessa e se desinteressa. É uma coisa sísifica, ou seja, quer, não quer, quer, não quer. Então, o teatro com bebês, ele assume as características. Primeiro, da relação. Segundo, da oferta dos artefatos da humanidade, ou seja, do recorte estético que você escolher na narrativa. E terceiro, o ato de brincar, que é a partir do momento que a criança ou as crianças forem se apoderando dos objetos ofertados, elas automaticamente irão brincar.
Então, é uma unidade dentro do conceito de atividade guia, baseado nas neoformações. Ou seja, nós estamos, por isso a situação social do desenvolvimento é uma situação social de desenvolvimento que produz vivências, que é a relação da criança com o meio que está sendo ofertado para ela. Não sei se eu te respondi. Sim, sim, respondeu. É, Confuso? é a interação, né? Eu acho que esse é um grande diferencial, né, no teatro com bebês, a questão relacional. Não que as outras formas de teatro, não que não esteja implicado também nas outras formas de teatro, né? Mas acho que é uma grande diferença. E aí você precisa ter a disponibilidade desta relação, porque uma relação proibitiva é fácil fazer. Agora, uma relação em que o outro se enuncia assim, até a fronteira do perigo é outra história. Porque aí entra o drama, o conceito de drama mesmo, né? Que a vida é um drama para o Vygotsky. E o drama, em última análise, né, fazendo uma aproximação bem singela sobre o conceito de drama, é a relação com o outro. A partir daquilo que você carrega, que aprendeu do ponto de vista da vivência. A disputa é um drama, e disputa é uma categorização que o adulto tem para falar quando a criança está disputando um objeto com o outro. É isso que nós entendemos por disputa. Na verdade, alguns teóricos vão falar de fala egocêntrica, que é aquela história do é meu, e o outro diz é meu, é meu, em que o Vygotsky também e Piaget falam sobre esse contexto da fala egocêntrica, que aparece exatamente nesse período que eu estou estudando, que eu estudei, que de 6 meses, né, digamos assim, a faixa que nós estamos estudando aqui, dos 6 meses até os 3 anos e 11 meses. É lógico que alguns adultos, né, morrem com a fala egocêntrica, a gente sabe disso. Aliás, é o que mais tem hoje, a fala egocêntrica por aí. Mas é essa disponibilidade relacional dentro de um plano teórico em que as concepções de infância, de criança, se relacionam com a teoria e com a oferta estética para que as crianças se enunciem. O objetivo principal do teatro com bebês e crianças pequenas são as suas enunciações. Eu não sei se ficou claro, mais uma vez. Desculpa, às vezes eu sou um pouco polissêmico. Eu não vejo vocês. Alguém chamou mais? Não, né? Então a brincadeira aqui, ó. Isso é um dos conceitos de Vygotsky, lá de 2009, lá do texto que a professora Zoe traduziu. Não é uma simples recordação do que ele vivenciou, mas uma reelaboração criativa. Oba! Reelaboração criativa de impressões vivenciadas. Então, quando a gente oferta um teatro com bebês e chega no ponto da brincadeira, aí a criança vai reelaborar, vai primeiro trazer a vivência dela para reproduzir, o processo de reprodução, né, de similaridade. E, posteriormente, eu vou dar o exemplo do cavaquinho. A primeira coisa é botar dedilhar, né, mecanicamente. Essa é a primeira ideia. Mas, ao mesmo tempo que ela está dedilhando, ela, naquele momento, é um novo, é uma imitação, né, dentro da vivência, das vivências que ela já possui, mas, ao mesmo tempo, é uma produção do novo, porque aquilo está acontecendo com ela, então ela está reelaborando aquele momento que é único, que é dela. E aí, sim, vem os processos da imaginação, aqui no final.
Assim como na brincadeira, o ímpeto da criança para criar é a imaginação em atividade. Por isso que a oferta dos artefatos para os bebês precisa que eles tenham um apelo do novo para que possam, muito provavelmente, gerar curiosidade, ou seja, gerar uma possibilidade de acontecimento no contato com aquele objeto. Aí, quando você tem o contato com aquele objeto e o outro também se interessa por aquele mesmo objeto, ou os outros se interessam por aquele objeto, aí o drama está feito, aí existe o drama, está o drama. O quarto encontro, né? Deixa eu ver que horas são. 27. Eu vou adiantar, porque a gente vai fácil até 9h30, tá, gente? A gente não quero. Eu acho que de certa forma, eu já minimamente falei dos principais conceitos. Eu vou andar um pouquinho mais rápido agora, apresentando as imagens, que olha, que coisa mais linda do mundo, das crianças. Aqui eu tinha aquela boneca russa, né? Eu fiz isso de caixas. Então, uma caixa menor, uma maiorzinha, outra maiorzinha, outra maiorzinha. A Beatriz se amarrava em fazer isso, mas se amarrava muito. Ela descobriu essa possibilidade. Eu vou passar isso aqui. A gente sabe que eles produtores de cultura. Aqui eu falando dos Andes, das bonecas andinas. Aqui o Frabetti é um italiano que foi um dos que começou, né, a fazer teatro para bebês na Itália. Ele fala de uma emoção, né, aqui, que os pequenos falam com os olhos e com os seus silêncios. Os olhos que acompanham o silêncio das crianças, às vezes, nos abrem portas para mundos desconhecidos, portas que muitas vezes nos custa ver, e perdemos 1000 ocasiões de nos surpreender. Então, isso é o campo da sensibilidade, é o campo da escuta, é o campo de entender o outro em sua inteireza e inacabamento, é estar, como o Heidegger vai falar, né? O sendo, a questão de ser uma unidade. Apesar de você ser o adulto cuidador, é o responsável, o ato responsável está contigo, mas, ao mesmo tempo que isso tudo acontece, você é uma unidade, você forma uma unidade nessa totalidade, tanto na tua totalidade quanto na totalidade das crianças. Isso é um momento de júbilo, né? de êxtase no pensamento. Isso é muito legal. Claro que a gente não consegue isso o tempo todo, tá, gente? A gente consegue isso em segundos. Aí depois vem outro segundo, isso, porque tem muita sensibilidade. Eu já falei de arte na vida, já mostrei essa imagem. Isso é bom. É sobre essa questão de uma outra ciência, ou seja, de uma heterociência, do pensamento bakhtiniano, né? Só foi possível a gente assumir um teatro com bebês a partir da elaboração de uma outra ciência com base nos estudos bakhtinianos, para além do fortalecimento, da dureza das pesquisas e da ciência, né, que eu não vou entrar nesses detalhes, e que, alcançando a dimensão de uma ciência humana que realmente tenha vida, tem uma relação de vida nessa pesquisa. Então, o Geraldi, ele contribuiu muito para divulgar essa ideia da heterociência, e nós, assim, foi, no meu ponto de vista, foi assim o pontapé inicial para a gente assumir tanto uma arquitetônica do texto, né, quanto uma possibilidade de pesquisa que nós pudéssemos nos fundir numa outra possibilidade, ou seja, uma contribuição de fazer uma pesquisa com bebês de outra, fugindo dos parâmetros que até ainda hoje, né, existem.
quinto encontro já falei. Não, eu estou voltando. Aqui, a atitude, no teatro, né? Eu lá contando as histórias. A ideia da enunciação, que a gente é fundamental esse conceito. Eu vou ler, porque isso aqui é muito legal, isso é um desabafo meu. Naquele espaço-tempo, éramos o mesmo e o diferente. O olhar que vinha do outro, o que eu enxergava no instante e o que a filmadora revelou posteriormente, provocaram inúmeros deslocamentos, crises foram iniciadas, eixos de valores que estão planejados ruíram e quase fiquei aprisionado no espaço-tempo que não dialogava com as enunciações dos bebês. As primeiras palavras que ecoavam suas enunciações eram os bebês afirmando para o outro a sua presença no mundo. Então, eu considero de uma riqueza muito legal essa percepção, né? Que eu era o mesmo e, ao mesmo tempo, eu era diferente. É uma loucura, muito lindo. Olha que foto linda do Miguelzinho aqui, olhando para as teias. Aí, sim, ainda a questão da enunciação, que eu já falei, vou passar mais rapidinho as fotos. Então, assumir os inacabamentos, as incertezas, os acasos e as coisas inservíveis na vida do bebê, dos bebês, né? Foi quando a gente fez um curta que eu quero mostrar para vocês rapidinho. E aqui é o último encontro. Aqui eu vou falar da linguagem, vocalização, né? As intencionalidades de afirmação, negação, pertencimento, alegria, entusiasmo, desinteresses, receios. E na tese eu faço eu consigo, através, reproduzir os fonemas, né, dessas intencionalidades. Que foi um momento de puro amor. Eles derrubaram o cenário, e se divertiram muito. E aí eu fiz aqui nessa escola, essa pesquisa, uma escola aqui de Pendotiba, está o parecer aprovado na Plataforma Brasil. Aqui tem mais algumas imagens. A ideia da pesquisa né? Eu me inspirei na pesquisa qualitativa, é lógico. É o reconhecimento do outro em sua humanidade, reconhecer o outro, reconhecer que o outro tem algo e vai contribuir para o diálogo, isso é bacana demais. Mais imagens, eu estou correndo, tá? Eu já falei das pesquisas que favorecem o acontecimento, eu amo essa foto, parece o ermitão, a carta 9 do tarô, atrás do cenário, assim, muito linda essa foto. O inesperado é uma das particularidades do teatro com bebês, né? Aí o Geraldo diz assim, Geraldo, o novo não está no que se diz, mas no ressurgimento do já dito que se renova, que é outro e que vive porque se repete. É muito libertador, é muito legal. Mais imagens. Aí, sim, se os bebês fazem teatro, claro, se a gente for pensar no teatro elisabetano, grego, de arena, de rua, bababá, não fazem. Os bebês reinventaram o teatro. É outra possibilidade. Os conceitos que eu já falei lá na outra, mais algumas fotos, as idades das crianças, né? Um monte de criança, as coisas inservíveis. Trabalhei com teatro das formas animadas, teatro dos objetos, enfim. Aí, mais algumas fotos. Falei da imitação, falei da repetição, da brincadeira, mais fotos. A ideia da polifonia, do discurso, do acontecimento, né? Das múltiplas vozes, do irrepetível, mais fotos. A ideia do gesto de apontar, que é uma das primeiras formas da criança, do bebê, se enunciar no mundo, através da linguagem, muito bacana. Aí eu peguei aqui, o exercício de promover a atividade, então foi.
Então é isso, gente. Eu acho que eu trago Brecht aqui, que eu acho que os dias atuais merecem fazer uma leitura disso. Nada é impossível de mudar. Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo, e examinai sobre o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Então, essa é eu vou parar de compartilhar. Desculpa o avexamento, mas é porque eu tinha milhões de slides. Olha só, 2017! E olha que eu corri, hein? Correu nada. Tem o vídeo ainda que a gente quer assistir, Luiz. Fantástico. Tem o vídeo que eu vou botar. Mas eu corri porque eu já tinha falado tudo aquilo lá no início, né? De certa forma. Como E aí você trouxe, Luiz, a questão dos encontros, né? Que foram 6 no total, né? Mas eu fiquei intrigado com a questão da duração. Quanto tempo você levou nesses espaços aí para fazer esse trabalho? Não digo em relação à montagem de cenário, mas o trabalho em si, né? Entre 20 e 30 minutos. Beleza, valeu. A ideia, eu tinha as crianças comigo, esse era o que eu tinha para fazer, e eu não podia passar desse tempo. Porque no próprio teatro a gente não pode passar desse tempo. E você falou que eram crianças a partir de 1 ano, né? Um ano e meio, de 1 ano e meio até 2 e alguma coisa. E, no caso, eram turmas diferentes, então, né? Que você foi fazendo essas inserções, né? A mesma turma, que tinha vários alunos, e quem queria vir, vinha. Até o ato de ser convidado, eles queriam ou não. Então, quem não queria, entrava e não queria, chorava, saía. Mas, em linhas gerais, a gente tinha uma turminha de o quê? De uns 15 alunos, 15 crianças. Vinham 7, 6, 4, nunca menos de 4, 8. E aí, quem queria vir, vinha 2, 3 vezes. 1 ou 2 vieram todos os encontros. Uma criança veio só 1, outra veio 2 ou 3. Ficou uma coisa mais ou menos assim. Tá? Eu vou apresentar a guia para a gente ver Geografia da Infância. O vídeo é bem pequenininho. Esse vídeo, inclusive, gente, ele participou do Festival de Cinema de Florianópolis, há 2 anos atrás. Eu inscrevi e ele foi contemplado. E participou também de um festival em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para criança e tal. É um vídeo que é rodado, tá? Uma guia. Deixa eu botar lá. Deixa eu ver se eu sei fazer isso, gente. É 4 minutos, é rapidinho. Dani, vai falar depois do vídeo, então? Ai, meu Deus, onde é que eu tô? Tá de mão levantada? Beleza. Coisas inservíveis. Compartilhar. Tem que apresentar como guia, né, Luiz? Eu já vai direto. Vai direto. Okay. Eu vou aumentar o volume. Tem muitas coisas nesse mundo. Coisas grandes, pequenas, redondas, lisas, pontudas. Coisas vermelhas, amarelas, pretas. Coisas doces, salgadas, azedas. Coisas que não conseguimos pegar, mas que pegam a gente. Amor, tristeza, choro,
sorriso, palavras, coisas feitas pela natureza, dia, noite, chuva, pedras, grama, água, vento. Coisas feitas pelas crianças. Coisas feitas pelos animais. Nós crianças, quando nascemos, já encontramos os lugares cheios de coisas. Vivemos bem perto delas. Brincamos. As pessoas grandes que fazem muitas coisas gostam de ensinar a gente como elas devem existir no mundo, aonde elas devem ficar no mundo. Mas as pessoas grandes também gostam de enjoar das coisas, gostam de desistir delas. Até inventaram uma grande palavra para essas coisas que não querem mais. Elas são esquecidas, colocadas em caixas, em lugares altos, em cantos da casa, em quartos escuros, em armários trancados. As coisas ficam tão tristes quanto a palavra que inventaram. Mas elas não devem ser deixadas assim. É por isso que nós que somos crianças gostamos tanto dessas coisas. Ficamos bem juntinhas delas, fazemos elas ficarem alegres de novo, guardamos com a gente, colecionamos todas. Aconchegadas, elas voltam a viver. Mas às vezes as pessoas esticadas não gostam que mexemos com essas coisas, querem deslembrar as coisas das crianças. Eles não entendem que gostamos delas bem perto de nós, e elas gostam de nós perto delas. Elas são nossas coisas, nunca estão velhas, nunca estão perdidas. Gostamos de achá-las. Pronto. Fantástico, Luiz. Parabéns, cara. Prontinho. Agora eu queria encerrar com uma epígrafe. Olha que loucura. Encerrar com uma epígrafe. É tudo de bom, né? Que é o seguinte, do Shakespeare, de 1623. Ele diz assim: a matéria que nos compõe é igual à dos sonhos, e a nossa curta vida cercada por um sono. Pronto. Para mim deu uma cortada, Luiz. Deu. Quer que eu repita? Ah, é sempre bom, né? Shakespeare. Quando eu vou ouvir de novo? A matéria que nos compõe é igual à dos sonhos, e a nossa curta vida cercada por um sono. Obrigado. Por tudo, Luiz. Foi fantástico hoje. Esse vídeo eu nunca tinha visto, eu nunca tinha comentado com a gente, né? E Vygotsky puro aí no final, né? É. Esse vídeo participou, te falei agora, né? Foi super chique, gente. Do Festival de Florianópolis. Bacana demais. O Grupege mandando, assim, pulando as fronteiras da pesquisa, indo para a área
do audiovisual. E a Dani já está com a mão levantada há bastante tempo, mas o meu comentário é hiper rápido. Me lembrou aquele filme do Toy Story, né? A última versão do filme, quando o rapazinho ele já vai para a faculdade, né? E as coisas que antes ele brincava, manipulava, ele acaba guardando no armário, né? E depois dá para uma outra criança, né? Que ganha vida novamente, né? Tem muito a ver com o que vocês pensaram, não só na escrita, mas com os desenhos, né? Me lembrou esse trecho do filme. É verdade. É verdade. Quer dar uma outra Fale, função, Dani. né? Novamente. Parabéns, Luiz, que lindeza. Nem dá vontade de falar nada, que é para não sair do clima. Muito lindo mesmo. Que bom. Tem uma coisa muito legal que você trouxe na apresentação da sua pesquisa, que são os caminhos e descaminhos, né, que você foi encontrando ali. E eu fiquei lembrando do poema em Linha Reta, né, do Álvaro de Campos, que ele fala, né, nunca conheci ninguém que tivesse levado porrada, todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Então, as pessoas, quando escrevem, quando você vê a pesquisa, né, o texto pronto, parece que tudo foi perfeito, né? E aí é muito lindo esse relato que você faz quando você fala da tensão que você sentiu, isso está no seu trabalho, né? Do medo, do caminho que você seguiu e que não aconteceu como esperado. Eu ia até fazer uma pergunta, mas você já respondeu. As crianças que não quiseram participar, que choraram e saíram, né? Eu achei isso assim muito legal, bacana mesmo. E até para usar uma palavra um termo que você está usando, né? É libertador a gente ouvir essas coisas de quem está fazendo pesquisa, né? E assim, se você puder responder, como foi o momento de retorno com os responsáveis, né? Foi meio que como você fez aqui com a gente, né? Apresentou vídeo, imagens, como foi isso depois para eles, né? Se você puder falar um pouquinho. Está desligado. Pois é. Essas manias, né? A gente desligar. Eu concluí a pesquisa, né, um ano antes. Mas porque, na verdade, essa pesquisa começou assim. Ela começou em maio, uma atividade em maio, uma em junho, uma depois das férias, uma em agosto, de setembro. Ou seja, levou uns 6 meses. Aquelas crianças que tinham 1 ano e meio já tinham 2 anos e alguma coisa depois. Então, eu fui acompanhando o desenvolvimento dessas crianças. E aí, depois disso, eu tive mais 6, 7 meses para elaborar o texto. Ou seja, eu fiz a pesquisa em 2017. Eu defendi em 2018. E em 2018 eu saí da escola. E aí, antes de sair da escola, eu imprimi, fiz uma reunião com os pais, falei, entreguei, disponibilizei, né, em PDF para eles o trabalho e imprimi uma cópia enorme, né, 250 páginas, eu acho, 260 páginas, e entreguei para a escola, assim, para quem desejar acessar, tá aqui na biblioteca da escola. Mas eu conversei tanto com a escola quanto com as famílias sobre o resultado da tese, que nós iríamos utilizar em pesquisas, iríamos fazer livros, que foi muito importante, sendo que aquelas crianças que eu pesquisei, 1 ano e meio depois, se ela tinha 2 anos, ela estava com 3 anos e meio. Ou seja, não houve tempo hábil de devolver para as crianças. Pela contingência da velocidade do tempo, mudança de escola, pelas contingências. Mas essa relação com os cuidadores e com a escola foi realizada. Eu fiquei triste de não fazer isso com as crianças, mas tem umas coisas que não acontecem. Alguém gostaria de fazer mais alguma questão? Emília, eu sei que você adora perguntar. Vamos lá. O lugar dos afetos, o lugar do afetar, e ainda na educação fala.
é da ordem do improvável, Miguel. É aquilo que precisa ser controlado, né? Quando você traz o teatro com bebês e deixa aquele cenário criar vida. É muito rico, amigo. Muito rico. Você tem um trabalho muito belo, muito belo. E, assim, quando você me falou do afetar-se, eu lembro sempre que nós, quando nos emocionamos diante de um outro, né, seja em que situação for, a gente pede desculpas. E eu acho que quando a gente lida com afeto, não cabe desculpas. O que aconteceu com o nosso presidente Lula na diplomação, ele fica com a voz embargada e pede desculpa, e precisa controlar o seu discurso e seguir adiante. Né? E a gente vê desde a infância até a vida de um homem que chega a ser presidente da República, pede desculpa, se sente obrigada a pedir desculpa porque se emocionou. Quando é que a gente vai mudar tudo isso, Miguel? Quando tiver teatro com adultos, não para adultos? Quando a gente não precisa, como Augusto Boal diz, né? Quando a gente não precisar de uma graduação para fazer teatro, a gente não precisa. É só estarmos conectados com a potência, da vontade de potência, da transformação, da elaboração do novo, do estar com o outro pelo deleite estético e poético. Isso é coisa rara nos dias atuais, dona Emília. Seu trabalho é poesia, meu amigo. É valorado a cada minuto, a cada instante. Parabéns, o orgulho imenso que eu tenho de te conhecer, Luiz Miguel. E eu me emociono, sem vergonha de me emocionar, porque é isso, cara. Esse grupo aqui é demais. Emília, a gente se emociona. É muito legal a gente se emocionar. Eu me emociono o tempo inteiro. É aquela coisa que eu falei do sendo. Se a gente... E aí eu volto para a pesquisa. Eu sei que o tema da pesquisa foi muito batido hoje, mas eu vou voltar para a pesquisa de novo. Se a gente não bota um sentimento, não bota uma vida na pesquisa, a pesquisa, a janela, quando você abre a janela da pesquisa, você já vê a pesquisa, já vê o óbvio, você não tem um novo, não tem a novidade, porque tem uma rudeza, tem uma dureza, uma aridez, que a gente está tão acostumado a viver na aridez, que qualquer coisa que fuja da aridez, a gente fica desconfiado. Por isso que eu trago o Bakhtin com a heterociência. Romper com certas tipologias, romper com certas formas de elaboração de pesquisa, onde o ser humano seja humano. É só isso, não é nada mais do que isso. E é esse processo de se humanizar diante de si, diante do outro diante do outro e diante de si. Eu me humanizo com vocês e vocês comigo, e todo mundo com todo mundo aqui. Se a gente não entender isso, a gente não aprendeu nada até agora. A gente aprendeu para outra coisa, não para isso, para esse processo de humanização. Bakhtin e Vygotsky falam disso o tempo inteiro. E eu sempre recorro a Spinoza, vocês sabem, né? Essa coisa do afeto, do afetar-se. Eu vou me afetar por aquilo que me aprisiona ou vou me afetar por aquilo que me liberta? Então, é uma escolha que a gente tem na vida. A gente vai pelo ourinho ou vai para a liberdade? Dentro do campo das nossas escolhas. De pesquisa, eu estou falando, né? Para não parecer culto aqui. É isso, gente. Fala, Vinícius. Gente, vocês me ouvem? Sim, agora sim. Eu acho que é o meu... Sim. Agora melhorou. Meu áudio que não estava bom. Gente, eu queria só dar um recado rápido, né? Já que hoje é o último encontro, retomando que a gente faria esse encontro de forma presencial, né? O Luiz faria a oficina conosco,
mas a gente vai dar um intervalo agora, né, por conta das festas de final de ano e um calendário natural de férias, né? Até que a UERJ não vai respeitar muito isso, porque a gente trabalha em janeiro, mas, de qualquer forma, a gente vai voltar a se encontrar em fevereiro. E na lista de frequência que eu passei hoje, independente de quem chegou depois e tal, a gente fez um pedido, né, para que vocês coloquem ali não só o que acharam desses encontros que a gente está fazendo de forma remota, mas também se tem algumas possibilidades de diálogo, outro para o ano que vem, porque a gente tem algumas ideias. Então, esse encontro do dia 8 vai ser um encontro aberto entre os membros, né, os participantes, para a gente ouvir opiniões e tentar organizar uma agenda. Inclusive, fazer convite para quem está aqui participando também se colocar. Júlia, por exemplo, né, é uma geógrafa aí, está trabalhando, está em campo, está na escola. Se tiver possibilidade, quiser elencar algum tema, a gente está trabalhando, por exemplo, Júlia, já como uma ideia, um guarda-chuva grande, né, da diversidade. Então, gênero e sexualidade, questões raciais na educação, arte. Então, o Luiz Miguel hoje trouxe, né, essa possibilidade do teatro com os bebês, mas para o ano que vem a gente queria trabalhar com uma gama mais ampliada de discussão, não ficar apenas discutindo geografia por critérios que sejam da geografia, mas que permitam as outras áreas de conhecimento dialogar também. Então, deixo esse convite não só para o preenchimento da planilha, mas também para a gente estar junto aí na reunião do dia 8, vai ser uma reunião online ainda, né? Mas, de qualquer forma, vai ser muito importante ter vocês para a gente organizar melhor esse calendário, que já tem alguns temas pensados, mas a tendência é que com vocês, né, dando esse retorno e podendo participar, a gente estrutura ainda melhor as oficinas, porque, pelo menos até o momento, né, eu acho que tem sido muito rico, né, ouvir as pesquisas, as vivências que vocês têm trazido, né, e a gente continuar esse tipo de diálogo para o ano que vem. Então, esse é o meu recado final, aí, além de agradecer a presença de todos, né? Isso, 8 de fevereiro, Emília. Eu vou depois disponibilizar lá um cardzinho, né? O Luiz é o nosso âncora aí para arte visual, né? E aí, para a gente poder marcar esse momento, mas vamos ter esse intervalo, né, de tempo até o próximo encontro, que é estruturante, né? Para a gente retomar aí as atividades. Fala aí, Luiz. Lembrando, Vinícius, principalmente para Danusa e Daniel, que estão aqui, e para quem for fazer atividades com a gente no próximo ano, que nós estamos pensando em publicar um livro. Tem Maria Cláudia também, Luiz. Maria Cláudia divide turma comigo lá no quarto e fica com história e geografia. Então, de repente, se empolga, né, para fazer uma fala também, né, trazer essa experiência que é muito rica lá do CAP e a gente colocar cada vez mais gente, né, nesse livro coletivo aí, nessa reunião de artigos. Continua você. E aí eu vou assim, lá para março, abril, maio, a gente vai organizar, mandar uma carta para todo mundo, dizendo aquelas coisas de organização de livro, né? E os aceites, prazos e tudo mais, para a gente, quando encerrar o ano de 2023, a gente ter um produto até para a gente alimentar o Lattes, para a gente contribuir com as nossas pesquisas para outras pessoas, enfim, fazer parte desse processo de aprendizagem e ensinagem, gente. É isso. O Luiz esqueceu de dizer que ele é o homem lá da Pedro e João, né? Então faz tudo, editor, produtor, artista. Não, mas pouquinho só. Brincadeira, Luiz. A gente conta muito com a tua participação aí, porque você tem sido fundamental aqui com a gente. Então, eu agradeço, assim, muitíssimo, como falei no início, foi muito importante, eu gosto muito de falar dos meus bebês, da minha pesquisa com teatro, amo, foi muito legal, vocês foram muito gentis, e que, assim, vamos esperar 2023, né, Emília? Boas festas pra gente. Obrigadíssimo. Nós, gente. Gente, se alguém quiser falar mais alguma coisa, porque eu já fiz acho que uns 8.000 prints de vocês, estão todos presentes, então nem vou pedir para abrir câmera no final, né, porque a gente já está no pó da rabiola, então
Sem Só medo de ser agradecer mesmo. feliz, Júlia colocou. Bonito, É Júlia. isso. Aí. Me lembra até um Boa. slogan de alguém. Sem medo de ser feliz, gente. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez, tá? Um abraço, gente. Opa, a Valeu. Lidiane levantou a mão. Obrigada. Fala, Oi, Lidiane. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer, né, pelo convite do Vinícius aí. Ele soube, eu sou esse bebê engatinhando aí no primeiro período de pedagogia, mas o Vinícius se ocupou em me chamar, eu trabalho na escola voluntária, mas foi ótima a aula. Eu me senti muito honrada de participar com vocês. Obrigada aí. Valeu. É isso então. Boa noite, então, né, Vinícius? E a gente vai conversando. Valeu, é isso, gente. Beijo, Um abração. Obrigada. Abração. Tchau, gente. Beijo, boa noite. Tudo de bom.